A campanha Janeiro Roxo foi criada para esclarecer sobre a hanseníase e também enfrentar os preconceitos ligados à doença. Para falar conosco aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, nós recebemos o doutor Vladimir Delanina. Ele é médico dermatologista no Instituto Lauro de Souza Lima de Bauru. Eu gostaria de agradecê-lo por ter aceito o convite para esclarecer para a gente sobre este importante tema. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estamos preparados para as perguntas. Doutor, vamos lá. O Brasil é o segundo país do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, com mais casos de hanseníase, ficando apenas atrás da Índia, com aproximadamente 25, 30 mil casos todos os anos. Qual a explicação para essa taxa tão alta aqui no país ainda hoje? A hanseníase, né, é uma doença infecto-contagiosa. Ela é provocada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae. E a transmissão ocorre de pessoa para pessoa. Então, teoricamente, os países mais populosos, né, têm uma tendência a ter essa taxa um pouco maior. A micobactéria, né, como outras bactérias e outras infecções, para o hospedeiro desenvolver a doença, ele tem que não ter uma defesa especial, né, específica do sistema imunitário, né, que essa falta da defesa é passada familiarmente, né? E as condições gerais, né, do dia a dia, alimentação, saneamento básico, né, e a aglomeração de população tem uma influência, né, nessa transmissão. Então, a hanseníase ela é bastante prevalente, né, o número de casos é maior, né, teoricamente, nos países mais populosos, em que as condições básicas são negligenciadas. Importante. De saúde, de saneamento básico, né? Então, por isso que, normalmente, os países do hemisfério sul têm uma taxa maior. É importante ressaltar que a campanha Janeiro Roxo, dentre outras situações, né, prevenção, tratamento, ela busca conscientizar para o combate ao preconceito. Hoje nós temos tratamento de graça pelo SUS, né, com antibióticos contra a hanseníase no Brasil. Por que ainda existe tanto preconceito, doutor? Então, a hanseníase é uma doença milenar, né? E ela pega a pele, né, e pega os nervos, né, e leva à insensibilidade, né, nas lesões da pele e destruindo o nervo, leva à insensibilidade, principalmente nas mãos e nos pés, né? Uma pessoa que não sente a mão, não sente o pé, por exemplo, uma dona de casa vai lidar no fogão, ela encosta. Quando a gente vai encostar a mão, a gente tira a mão do local quente. Quem não sente, encosta, forma uma ferida, né, vira bolha, queima. Essa ferida, por não doer, ela é negligenciada, né? Mesma coisa no pé. Então, essa infecção aumenta, pega os ossos, destrói os ossos e dá as deformidades, né? E isso daí na população, né, chamava muita atenção, né, atenção. Outras doenças também provocam, né, uma alteração no nervo que leva à insensibilidade de mãos e pés, por exemplo, diabetes, né? O pé diabético, né, o pé diabético, que também existem campanhas, né, para tentar evitá-lo. E a doença, né, por não ter um tratamento, o tratamento foi introduzido na final da década de 40, né? Então, a doença ia evoluindo, vai evoluindo. O micróbio vai se multiplicando na pele e leva às alterações, paralisia facial, aquela face leonina, né? Então, os sulcos naturais, as rugas ficam mais acentuadas, né?
E a alteração nos nervos leva a deformidades nas mãos, né? Fica a mão em garra. Então, isso daí, esteticamente, né, causa uma preocupação, né? E não se sabia como que era a transmissão. Então, os pacientes eram isolados, né? E tem Bauru tem uma história muito rica em relação à hanseníase, né? Então, o preconceito vem da demora, né, do tratamento, né? Falar um pouquinho sobre a concepção da doença, né? Quais sinais e sintomas da hanseníase devem levar alguém, né, o paciente, à necessidade de buscar auxílio de saúde? E como acontece essa transmissão, pensando também em formas de combate à circulação da doença? Então, os sintomas iniciais, né, como a gente falou, a doença ela pega a pele e os nervos superficiais. Então, na pele, ocorre áreas dormentes, né, que a gente cutuca e não sente. Essas áreas, o pelo delas pode cair, né, dá uma chamada alopécia, e a glândula de suor para de funcionar. Então, é uma área que não pega poeira. Então, o pessoal que trabalha em local que tem poeira, eles comentam que tem lá na perna aqui, essa parte aqui não pega poeira. É porque a glândula de suor foi atacada. Então, basicamente, é uma área, né, com perda de pelo, sempre insensível, sempre cutuca-se e não sente, né? Pode ser branca, pode ser um pouquinho vermelha, né? Aí a doença evolui, ela sai da pele, né, e vai para nervos, né? Aí pode se sentir formigamento na mão, formigamento no pé, que é muito frequente. Quando a doença evolui mais, então esses nervos que passam no cotovelo e no joelho, eles são acometidos e levam a paralisias, né, na mão, que é a chamada mão em garra, e nos pés levam a insensibilidade. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, né? É uma doença em que, para a pessoa adquiri-la, ela tem que não ter a defesa natural em relação ao Mycobacterium leprae. Ou seja, o organismo dela não reconhece o Mycobacterium como um corpo estranho, então não manda a defesa. Cerca de 85% da população temos essa defesa natural. Então, a chance de se pegar a doença é não ter essa defesa, que é passado familiarmente, né? E ter um contato com uma pessoa que tenha a doença e não saiba que tem e não faz o tratamento. Então, essa pessoa pode passar um micróbio. Se nós tivermos um contato permanente, constante com essa pessoa, aí tem o risco de desenvolver a doença. Então, é dito que ela é uma doença familiar, né? Ela ocorre entre familiares, que o contato é muito maior. Por exemplo, no serviço, né? No trabalho, no transporte, no shopping, o risco de se pegar a doença é muito pequeno, né? O risco maior é familiar, né? Então, e tem que não ter a defesa. Esse que é o grande problema da doença, essa falta da defesa pessoal, né? É importante ressaltar, né, doutor, que a demora pela busca do tratamento pode levar a complicações. Então, é uma doença de evolução lenta, né? Então, quando se entra em contato com o bacilo, até começar a dar manifestação, leva, em média, 3 a 5 anos. Então, a pessoa fica todo esse tempo, para daí começar a alteração na pele, né? Ou no nervo, né? Que são aquelas que a gente comentou anteriormente. Doutor, só para a gente finalizar aqui o bate-papo, o senhor comentou, né, Bauru tem uma ligação muito forte com a história da hanseníase no Brasil. O Instituto Lauro de Souza Lima ele foi criado em 93,
À época, o nome era Colônia Aimorés, né, que recebia os portadores de hanseníase de todo o Brasil, e na época muito estigmatizado por conta desse preconceito e desinformação que comentamos. Hoje, qual é o papel do Instituto Lauro de Souza Lima em Bauru e como é que as pessoas, os pacientes, aqueles que perceberam alguns sinais estranhos na pele, podem procurar ajuda na unidade para diagnóstico de doenças de pele, em especial a hanseníase? O Instituto Lauro Souza Lima é uma referência, né, do Ministério da Saúde, né, para diagnóstico, tratamento, né, e reabilitação do doente. E nós temos aqui a pesquisa, né? Então, o atendimento ao paciente é feito via SUS, né? E o encaminhamento são feitos através das unidades de saúde, né? Através do sistema CROSS, né? Então, vai-se na unidade de saúde, a unidade desconfia, né, da doença, aí o médico, né, que fez o atendimento faz o encaminhamento e via CROSS o paciente vem para os ambulatórios do Instituto. Outro jeito de vir é através, de novo, das unidades de saúde. O médico pode ligar diretamente aqui na instituição, né, o médico que faz o atendimento, e aí é feito um agendamento mais rápido. Perfeito. Nós agradecemos a participação aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, divulgando com a gente a campanha Janeiro Roxo e também desmistificando um pouco da doença da hanseníase, tratamento, transmissão, sintomas. O doutor Vladimir Delanina, que é médico dermatologista do Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru. Doutor, muito obrigada pela participação e pelas ricas contribuições. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!